Olá, sou o Eduardo e hoje apresentarei meu trabalho no quinto ciclo Ibero-Americano de Diálogos Contemporâneos. Meu trabalho é a avaliação do uso de carvão ativado comercial, visando a remoção de compostos fenólicos encontrados no hidrolisado hemicelulósico da casca de café. Bom, eu sou o Eduardo e realizei esse trabalho sob orientação do meu professor, doutor Boltor Sarru, na Universidade Federal de São João del Rei, no campus Ouro Branco. Inicialmente, eu vou realizar um breve resumo da pesquisa. A pesquisa, então, ela avalia a detoxificação do hidrolisado hemicelulósico da casca de café. E aí vamos detoxificar esse hidrolisado com foco na remoção dos compostos fenólicos, estes que são, posteriormente irei explicar, inibidores da fermentação. E para isso, para remover esses compostos fenólicos, vamos utilizar o carvão ativado comercial pelo método da adsorção, que vamos conseguir reter esses compostos fenólicos, né? Os processos realizados na pesquisa foram alteração de pH, adição de carvão ativado, remoção de precipitados pela centrifugação, filtração simples, no caso, e análise final da quantificação de fenóis e açúcares totais pelas técnicas de Foley e DNS, né? Estes que foram variáveis de resposta quanto à concentração de fenóis e açúcares totais nas amostras finais. Os resultados da pesquisa eles indicaram, sim, eficiência no uso desse carvão ativado comercial na remoção dos compostos fenólicos tóxicos, né? E o processo, ele tem uma viabilidade econômica alta, pois o hidrolisado hemicelulose se trata de um resíduo, né, na casca de café. A introdução, conforme eu disse, a pesquisa ela é voltada muito pelo nosso hidrolisado, né? Um dos nossos reagentes, né? E esse hidrolisado hemicelulose, ele é da casca do café. O café, ele é um produto, como nós sabemos, de alto valor agregado no mundo, fundamental na economia, milhões de empregos, surgem devido ao café. E a sua produção, né? O consumo só aumenta conforme os anos, né? A produção mundial de café, ela, em 2023 a 2024, ela foi em torno de 171,4 milhões de sacas de 60 quilos. E nós sabemos que o Brasil, nosso país, ele é um líder mundial nessa produção. Então, depende de grande parte. A casca de café, que detém o nosso hidrolisado, ela representa 50% do peso total, né, da produção. Então, é sim um resíduo que é de alta geração, né, no mundo, né? Dado esse, que eu obtive pela Embrapa em 2024. Como eu falei, os compostos fenólicos eles atuam como inibidores do processo de fermentação alcoólica, considerados tóxicos aos micro-organismos. Para isso, a gente usa a dissorção, né? Porque a dissorção ela vai ter esse fenômeno de reter para si esses compostos fenólicos, né? Utilizamos carvão ativado na dissorção e ele detoxifica o hidrolisado. A dissolução que eu tanto digo é o processo de transferência de um ou mais constituintes de uma fase fluida, no caso hidrolisado, para uma superfície de uma fase sólida, que é o carvão ativado. E a metodologia, então, que utilizamos foi primeiramente a detoxificação desse hidrolisado com o carvão comercial, ativado comercial, e alteramos o pH ácido do hidrolisado de 0,4 para 7, adicionando NaOH, que é uma base, 12 mol por litro, com essa sua concentração. Removemos o precipitado na centrifugação a 4.000 por 15 minutos. Após isso, coletamos o sobrenadante e adicionamos o carvão ativado comercial em congestação na incubadora, né, no shake, a 200 rotações por minuto e temperatura e tempo a depender do ensaio, né? Tivemos, depois vou mostrar, 17 ensaios e variamos, né? São variáveis no nosso processo, temperatura e tempo. Centrifugamos o hidrolisado a 4.000 por 15 minutos novamente. Após isso, fazemos uma filtração simples para reter o carvão ativado com os compostos fenólicos e caracterizamos, né, essa amostra quanto à concentração de açúcares redutores pela técnica DNS e os fenóis totais pela técnica Foley. Bom, os ensaios eles foram realizados com base em um planejamento fatorial de 3 pontos centrais, conforme tabela 1. Nós temos as variáveis foram temperatura, tempo, e relação sólido-líquido.
Nós variamos a temperatura dos nossos ensaios de 30, né, os pontos centrais foram de 30 a 60, o tempo de 30 a 90, em relação sólido líquido de 1 para 3. Essa relação é 1 grama de carvão ativado por 100 ml do fluido, né, que é o hidrolisado hemicelulose. E, após isso, vamos realizar a quantificação dos fenóis totais. E para realizar essa quantificação, primeiramente a gente prepara a solução de carbonato de sódio em 20% em água destilada. Diluímos o hidrolisado hemicelulose em água destilada na proporção de 1 para 50 em balões de 250 ml. Adicionamos 200 microlitros do reagente fórum com 3,2 ml dessa solução anterior, essa diluição, na verdade. Repouso por 5 minutos da amostra. Adicionamos 600 microlitros após o repouso da solução de carbonato de sódio, do ponto 1. Mantemos os tubos de ensaio no escuro por 30 minutos. E, por fim, medimos as absorbâncias no espectrofotômetro no comprimento de 760 nanômetros, ponto branco. Se trata da água destilada e do fôrum. Bom, esse gráfico nós utilizamos para quê? Após a quantificação dos compostos, né, de fenólicos, obtivemos o espectrofotômetro um valor de absorbância. O valor de absorbância nós vamos colocar nesta equação e ele representa o Y, né? O eixo Y, o valor de absorbância, e vamos ter somente uma variável X. Essa variável X é o quê? Justamente a concentração em miligramas por litro de ácido gálico, que é a concentração de fenóis totais na amostra. Então, com esse gráfico, nós conseguimos descobrir a concentração de fenóis totais na amostra, em cada amostra, utilizando esta equação. Segue o mesmo pensamento, a técnica do NNS, que ela quantifica os açúcares e redutores, né? E essa técnica ela começa adicionando 1 ml das amostras que são hidrolisadas em tubos de ensaios contendo 1,5 ml do reagente DNS. Aquecemos os tubos em banho-maria a 100 graus Celsius por 5 minutos. Resfriamos em banho de gelo por 5 minutos para inativação das enzimas. Diluímos as amostras em água destilada na proporção de 1 para 100. E após isso, de ser feita a leitura no espectrofotômetro, a 540 nanômetros. E com base nessa leitura, nós vamos realizar o mesmo procedimento de fenóis. Nós temos essa curva e essa equação, o valor de Y, a absorbância lida no espectrofotômetro, e o X, vamos ter a concentração em gramas por litro de glicose, que é os açúcares. Os resultados, então, da nossa pesquisa, como eu falei no início, foram feitos 17 ensaios. Temos o ensaio inicial, né? E aí, nós variamos. Temos 3 variáveis no processo, né? A temperatura, relação sobre o líquido e tempo. Conforme os pontos centrais ditos anteriormente, nós variamos essas 3 variáveis, né? E, com base nisso, nós tivemos variáveis de resposta seguindo toda a nossa metodologia de fenóis totais em miligramas por litro e açúcares em gramas por litro. E aí vamos analisar, dentre as variáveis, em quais pontos, dentre seus intervalos, obtivemos a maior redução de fenóis, né? E que mantivesse os açúcares redutores, né? Então, nós avaliamos, então, qual ensaio que removeu mais fenóis e teve perda insignificante de açúcares, porque os açúcares eles são necessários para o processo de fermentação e posteriormente, né, é necessário isso, né, para tornar o processo viável economicamente, né, que é um resíduo. Esse é um resíduo que queremos tornar viável economicamente. E temos então que os ensaios 6 e 14 foram os melhores ensaios, porque eles tiveram remoção de compostos fenólicos de 63% e 63,6%. Então, eles foram os melhores ensaios quanto à remoção de fenóis totais, e os piores 7 e 13, por exemplo, de 17% e 9,9%. Bom, após isso nós tivemos esses resultados após isso nós realizamos uma análise estatística para evidenciar entre essas 3 variáveis, temperatura, relação sólido e tempo, quais delas tiveram a maior significância quanto à remoção dos fenóis. A nossa análise teve um grau de confiabilidade satisfatório, com uma R-quadrado de 92,8%, e um gráfico de Pareto foi realizado, né? Esse gráfico de Pareto foi realizado para especificar quais das variáveis, relação sobre líquido, temperatura e tempo,
foi a mais significante. O resultado foi este, em que a relação sólido-líquido, conforme a linha tracejada, temos a relação sólido-líquido e tempo, e temperatura, na verdade, como a mais relevante, as mais significativas. E o tempo não teve relevância significativa, né? Então, com base nisso, as duas variáveis de interesse do processo, né, as que mais são importantes quanto à remoção dos fenóis, são a relação sólido-líquido e temperatura, né? A relação sólido-líquido tem mais um pouco de importância ainda, mais importância que a temperatura. E através desse gráfico também, vindo da análise estatística, nós podemos ver o comportamento quanto à variabilidade de cada variável. Temperatura, relação sólido e tempo. Então, vemos que conforme variamos cada variável dessas três, qual que é o comportamento, qual foi o comportamento dos ensaios quanto à remoção dos fenóis totais. Por exemplo, em relação ao sólido líquido, nós vemos que um aumento da relação sólido líquido, né, adicionando mais carvão ativado, nós temos que a concentração de fenóis totais teve maior remoção nessa concentração, né? Em temperatura, nós temos que de 30 a 45 houve esse fenômeno também, né, de remoção, mas teve um fenômeno de desorção entre uma temperatura de 45 a 60. Esse fenômeno nós dizemos que foi devido à força de repulsão, né, entre as moléculas. A temperatura estava mais elevada, né, 45 a 60, e aí as moléculas elas ficaram eletronegativadas, né, carregadas eletronegativamente, e houve então uma repulsão iônica, né, e aí aconteceu esse fenômeno. E o tempo não teve relevância conforme o gráfico de Pareto. Este dado também foi a superfície de resposta. A superfície de resposta ela vai mostrar quais são as condições ótimas de operação. E nós temos, dentre as três variáveis, tempo, temperatura e relação sobre o líquido, vamos conseguir notar quais, conforme a região avermelhada, qual que é as condições ótimas das variabilidades dessas variáveis, né? Então, para uma temperatura entre 40 e 55, obtivemos essa região avermelhada, que é a mais eficiente quanto à remoção de fenóis, né, e uma relação líquido de 3 a 3,7 ou 4, né, para uma maior remoção. Então, essas são as condições ótimas. Obtivemos esses dados também da temperatura em relação líquido mais preciso, né, condições ótimas esperadas de acordo com os perfis de resposta, que a análise estatística nos forneceu, de 53,5 na temperatura em relação ao sólido líquido de 3,66 aproximadamente. Nem o tempo não teve relevância significativa, foi de 90 minutos. A conclusão final foi que o carvão ativado comercial ele é eficaz contra a remoção desses compostos fenólicos, né, pela absorção. As condições ótimas nós tivemos no slide anterior, e as variáveis mais importantes do processo foi a relação sólido líquido e temperatura, que são as mais relevantes. Bom, essas foram as referências bibliográficas do Talari. Queria agradecer aqui a participação no quinto ciclo americano de diálogos contemporâneos e muito obrigado pela atenção.